Olá, eu sou Jesus Carlos. Eu sou Gabriel de Souza. E eu sou Maria Eduarda. Bom, neste vídeo de hoje vamos entender o ciclo das relações entre o vírus, a planta hospedeira e o desenvolvimento da doença. Vamos ver como os vírus infectam as plantas, como essa interação afeta o seu desenvolvimento e o seu funcionamento. Quais são os principais sintomas visíveis causados por essas infecções? Acompanhe-nos e descubra como esses patógenos atuam no meio agrícola. Bom, pessoal, o vírus é um tema fundamental dentro da fitopatologia. Eles causam doenças em plantas. Vamos entender o que é um vírus, como ele age nas plantas, os seus principais sintomas, o que ele provoca, a sua sintomatologia e também como essas doenças são classificadas e o que são chamados de grupo da doença. O que é um vírus? O vírus são agentes infecciosos extremamente simples, submicroscópicos, ou seja, bem pequenos. Não celulares, são compostos basicamente por um material genético RNA ou DNA, em volta de uma cápsula proteica. Eles não possuem metabolismo próprio e, por isso, eles não conseguem se reproduzir sozinhos. Os vírus são parasitas obrigatórios, pois dependem de uma célula hospedeira para se replicar. Fora das células, eles permanecem inativos. Devido a essas características, diferenciam-se totalmente de outros patógenos, como as bactérias e fungos e outros. E quando isso acontece, e quando a planta é infectada, normalmente, ela altera o funcionamento vital da planta. O primeiro vírus já registrado em nível mundial foi o mosaico do tabaco no final do século XIX. E a nível nacional, Brasil, o primeiro registrado foi o mosaico dourado da batata em 1929. A sintomatologia viral é muito variada. Os sinais vão depender do tipo de vírus, da planta hospedeira e das condições ambientais em que ele se encontra. Os principais sintomas são sintomas nas folhas, mosaico, manchas verdes e claras e escuras, formando um padrão irregular. É um dos sintomas mais clássicos. Clorose, áreas amareladas nas folhas devido à destruição do cloroplasto. Enrugamento e distorção, as folhas ficam distorcidas e deformadas. Sintomas sistêmicos. Nanismo, a planta cresce menos que o normal. Murcha e necrose, morte de tecidos especialmente nas pontas dos ramos. Esses sintomas nem sempre aparecem todos juntos, às vezes são um mosaico visível, em outros casos a combinação de vários. Na fitopatologia, as doenças causadas por vírus formam um grupo específico importante. Esses patógenos pertencem ao grupo das viroses e são responsáveis por prejuízos econômicos significativos em diversas culturas agrícolas. Grupo de doenças virais em plantas. Temos o potivírus, exemplo, os vírus do mosaico do pepino. O tombamovírus, vírus do mosaico do tabaco. Begomovírus, exemplo, o mosaico dourado do feijoeiro e outros. Os vírus são importantes patógenos das plantas e causam sérios prejuízos à agricultura. Na fitopatologia, a etiologia é o estudo das causas das doenças. No caso das viroses, o agente causal é um vírus, que são aí partículas infecciosas extremamente pequenas e sem estrutura celular. Os vírus são formados basicamente por material genético, DNA ou RNA, e voltam por uma cápsula proteica. Eles são parasitas obrigatórios, ou seja, só conseguem se multiplicar e se reproduzir dentro das células vivas da planta hospedeira. Os vírus vegetais não entram sozinhos nas células, eles precisam de vetores, como por exemplo podemos citar insetos sugadores. Exemplo, pulgões, moscas brancas, cigarrinhas, ou podem ser transmitidos por sementes, mudanças infectadas ou até mesmo por nós, homens com ferramentas e implementos agrícolas contaminados. Com relação ao ciclo das relações patógeno-hospedeiro, o ciclo começa quando o vírus entra na planta, geralmente por meio da saliva de um inseto vetor durante a sua alimentação. Após a entrada, o vírus invade as células e usa a maquinária da planta para se multiplicar. Ele então se movimenta de célula em célula e se espalha por todo o organismo da planta, afetando assim o desenvolvimento normal. A planta infectada pode apresentar sintomas como mosaico nas folhas, enanismo, clorose, necrose ou deformações. O ciclo se completa quando o vetor se alimenta novamente da planta infectada e carrega o vírus para outra planta saudável, reiniciando o processo. Diferente de fungos e bactérias, os vírus eles não respondem a defensivos agrícolas convencionais. Por isso, o manejo de viroses em plantas ele depende de estratégias preventivas, de conhecimento técnico e ações integradas, que envolvem o controle de vetores, o uso de materiais sadios, ou seja, o uso de mudas e sementes sadias e práticas culturais adequadas. Compreender o ciclo de vida do vírus e seus vetores ele é essencial para o sucesso de estratégias de controle. Assim, o manejo de viroses se baseia em alguns princípios. O princípio da exclusão, que tem como objetivo evitar que o vírus entre na área de cultivo. Isso começa pela escolha correta do material de plantio. Sementes e mudas
elas devem ser adquiridas de fornecedores que sejam confiáveis, preferencialmente com certificação de sanidade. O outro princípio é o da erradicação, que é uma estratégia que consiste em remover ou destruir todas as fontes conhecidas dos vírus, impedindo que ele continue se espalhando na lavoura. Quando uma planta ela apresenta sintomas de virose, ela deve ser rapidamente identificada, arrancada e eliminada do campo, seja enterrando ou até mesmo queimando. Também é essencial eliminar plantas hospedeiras alternativas, como as ervas daninhas. As ervas daninhas elas podem abrigar os vírus ou seus vetores, sem apresentar sintomas visíveis. O outro princípio é o controle de vetores. Os vetores eles são os principais responsáveis pela transmissão de doenças causadas por vírus. Por isso é essencial controlar sua população. O controle ele pode ser feito de 3 maneiras: químico, com o uso de inseticidas; cultural, com o manejo de plantas e a rotação de cultura; e o biológico, que é utilizando predadores naturais, como joaninhas, que se alimentam dos vetores. O outro princípio é o da imunização, que nada mais nada menos é do que aumentar a resistência da planta ao vírus, reduzindo os danos causados pelas infecções. A principal forma é o uso de cultivares resistentes e tolerantes, obtidas por melhoramento genético ou biotecnologia. Um outro princípio é a terapia. Terapia é uma técnica usada para recuperar plantas que estão infectadas por vírus. O método ele consiste em extrair pequenas porções da planta, geralmente é o meristema que eles extraem, que é a parte mais jovem e menos afetada. Esse tecido que é extraído ele é colocado em condições controladas, onde passa por processos como a termoterapia, que usa o calor para enfraquecer o vírus, e a crioterapia, onde o tecido é congelado e depois regenerado, Os outros 2 princípios é o da regulação e evasão. A regulação e a evasão elas são estratégias que envolvem ajustar o ambiente de cultivo e escolher o momento certo para plantar, com o objetivo de quê? De reduzir as chances de infecção viral. Na regulação, o foco é criar condições desfavoráveis para o vírus e seu vetor. Isso inclui controlar a umidade e a drenagem do solo e usar o espaçamento adequado entre plantas. Já, pessoal, a evasão, ela busca evitar o período de maior presença dos vetores, ou seja, ao plantar fora do pico populacional dos vetores, reduz o risco de contaminação. Aqui eu trouxe algumas viroses ou seja, doenças causadas por vírus, que são comuns aqui no nosso país, no Brasil. A primeira é a virose do feijão, que é o mosaico comum e o mosaico dourado, que é causado por 2 vírus, o Bean Common Mosaic Virus e o Bean Golden Mosaic Virus. Esses vírus eles acometem a cultura do feijão e têm como sintomas o mosaico nas plantas, deformações, nanismo e queda de produção. Uma outra doença é a mancha anelar do mamoeiro, que é causada pelo vírus Papaya Ring Sport Virus, que tem como sintomas manchas em anel no fruto, deformações em falhas e atraso no desenvolvimento. A outra doença é o vírus do mosaico da soja, que é causada pelo vírus Soybean Mosaic Virus e tem como sintomas o mosaico nas folhas, nanismo e o enrugamento dos grãos.